Agora, mesmo não estando ali na igreja, como que você consegue recordar os passos de reconstrução interior depois da situação de abuso que você passa? Porque você ali já não tinha como você acabou comentando, já não tinha uma referência de homem nenhuma, né? Então você olha ali para a situação do pai e dos homens que você disse que tinha como referência e tal. E ainda acontece a situação que isso machuca, dilacera a alma e tudo. E como que você recorda um pouco sobre esse processo de reconstrução para que você pudesse ter essa retomada para dizer assim, olha, eu preciso viver a minha vida, concluir essa etapa aqui. Como que você poderia descobrir que para você foi um caminho de reconstrução interior ali? Essa minha vivência muito real com Deus desde sempre foi o elo para essa reconstrução. É uma proximidade muito grande com Deus Pai. Tanto que em casa assim sempre teve Jesus, e eu tenho meu Jesus de pequena até hoje na minha mesa, mas para mim é um só, e né? São 3 pessoas, depois descobri, mas em um só. Então, esse processo de reconstrução foi quando começou de fato a minha conversão. Sim. E a minha conversão e todo o meu processo da minha vida, hoje eu sou mentora, sou psicanalista, terapeuta, todo esse trabalho e a minha conversão foi sopros de Deus. Não foi eu que procurei, mas eram chamados muito fortes. Faça isso agora, nos agoras. Faça isso agora, né? Receba essa pessoa, aceita isso. Então, nesse processo, Deus Pai foi se revelando para mim como o que é a imagem paternal. E foi muito forte isso, foi muito forte. No momento que eu tomei consciência que isso estava acontecendo, eu caí assim, eu entendi, né, o processo de pecinhas para ir construindo o que é um pai, o que é um homem. E o meu marido foi muito importante nisso. Então, Deus usou o meu marido como instrumento, porque era uma coisa que eu nunca imaginava, casar um dia, não foi uma coisa que eu pensava. Era isso que eu era perguntar. No início do processo, você teve dificuldade de se abrir para um relacionamento com seu marido e até mesmo conservar uma possibilidade de ali viver ali com ele e assim. Inicialmente houve algum bloqueio dentro de você de não dar esse passo? Não. Olha que coisa. Sabe por quê? Tem um traço que Deus plasmou em mim, Sim. que é não ressentir. Ah, que lindo. É uma coisa que não é mérito meu, de verdade. Perdoar com muita facilidade. A maior dificuldade de perdão que eu tive na minha vida foi só uma, que foi esse abuso aí, porque é uma pessoa que a gente menos espera que aconteceu. Então, mas não era um não perdão também, mas era um querer provar, porque a mulher fica quieta quando acontece isso, porque ela tem medo que as pessoas não acreditem. Né? E foi o que aconteceu. Só que eu comecei a ficar muito doente e começaram a adivinhar o que aconteceu, a especular. Tá. Foi por acaso fulano fez isso, né? Então existia um medo das pessoas não acreditarem. Eu escondi principalmente por causa do meu irmão. Eu via meu irmão se matando se ele soubesse do que Porque era uma pessoa próxima, uma pessoa que era da família, ali próxima de vocês. Sim. Então, eu escondi. Depois eu fiquei assim num processo de querer provar. Quando descobriram, por especulação, aí descobriram. Então eu queria provar, porque a maioria não acreditou em mim, ignorou, não ficou do meu lado. Então eu passei num processo assim de uma guerreira que queria provar que o mal é mal, sabe? Então, fora isso, eu não tive ressentimento algum, não tenho dificuldade de perdoar. E isso vem muito de uma vez, quando eu era pequena, minha mãe sempre ficava com a Bíblia aberta do lado da cama, mas nunca lia.
E aí, à tarde, quando ela trabalhava, eu chegava da escola e ficava lá de joelho na Bíblia, achando que era um livro mágico. Eu tinha medo de encostar, porque ela não lia. Mas eu tinha uma curiosidade, porque todos os meus desenhos ela colocava dentro dessa... da Bíblia? E eu ficava, gente, o que tem nesse livro? Os que ela desenhos põe vão lá. todos os meus desenhos aí dentro. Olha, e aí eu ficava admirando tudo. Aí um dia eu falei, eu vou ler um livro mágico. Eu vou ler o que está aqui. E a passagem que eu li foi: se alguém bater na sua face, dê o outro lado. E isso orientou toda a minha vida. É isso que eu tenho que fazer. Então, isso facilitou demais. E não é uma coisa que as mulheres no geral, têm. E eu tenho para servir, né, para poder auxiliá-las nisso. Então, esse processo não foi difícil, não teve resistência. Na verdade, foi o primeiro homem educado e que estava me tratando além da minha aparência que eu conheci. Olha só. Então, isso me chamou a atenção, porque eu não tinha interesse algum de casar. Afinal, o homem é aquilo, então para que eu vou casar? Entendeu? Mas ele se mostrou assim, o contrário de todos os homens, que eu tinha muita amizade com o homem, né? Porque eu investigava, eu tinha amizade, eu saía para as baladas, para as coisas, para conversar com as pessoas. Vem cá, eu saía com um rapaz, às vezes falava, me fala, por que você me procurou? Por que você faz isso que você está fazendo? Não, eu quero entender. O cara disse, eu saí com a detetive aqui. Então, gente, eu catei muita coisa, muita experiência por ter esse interesse. Sim. Que, além de eu curtir o momento, eu não queria saber de curtir o momento, eu queria ir lá para ver as pessoas sendo, a relação acontecendo de homem e mulher. Eu brincava de esconde-esconde com os mais velhos, casais mais velhos, de 15 anos, e eu com 12, para observar eles. E as moças de 15 anos, quando eu tinha ali 11, 12, iam para minha casa chorar e pedir meus conselhos do que fazer. Né? Então, é muito natural isso, assim, porque eu tinha mais interesse em observar e entender do que usufruir. Então, o processo de construção não foi difícil, porque o meu marido veio assim, é um homem moralmente muito lindo, um coração muito lindo, também com uma história de desordem e tudo mais, e a gente foi juntos reconstruindo uma ordem, né, para a nossa vida. Passamos por muitas crises, foram vários processos em que ali eu passei uma grande crise, depois de novo, que eu fechei o ciclo de filha, era eu deixar de de me comportar como adolescente, né? Já casada ali. Sim. E aí foi um grande ápice também na minha vida, foi quando, numa grande crise no casamento, eu eu recebi uma luz forte, indagando claramente para mim: você vai levar adiante os erros dos seus antepassados? É isso mesmo? Né? E ali eu encontrei o sentido da minha vida. Ali eu apoiei, é isso, o sentido da minha vida é mudar a orientação dos meus antepassados, dessas últimas gerações. Mas até então, conhecendo o seu marido, você não era católica? Não. Isso é uma parte bem interessante. Nem ele. Não é, inclusive, ele. Hoje ele ainda não é. Ainda não, desculpa. Também não, ainda não é. Ainda não é. Não tem jeito, vou falar ainda mesmo, tá bom. Só perguntar, tá bem, tá frio? Você acha que não, tá ótimo. Tá tranquilo? Não, porque eu não sinto muito, porque ele vai direto para você. Né? Não, mas não tá vindo, não. Tá tranquilo, tá bem, né? Tá tranquilo. Se tiver, avisa, tá? Sim. E beleza. Eu queria mais um cafezinho, Felipe. Você se incomoda, não? Eu tenho um sol na minha cara, né? Mas não tem problema, é a luz, É a luz. E é justamente nesse horário específico aqui que ele fica bem na minha cara, mas daqui a 10 minutos ele passa, né? Mas que coisa. Então, ali naquele momento, você não tinha nunca nenhuma proximidade com a fé católica e tudo. Mas ali, como você falou, ele transmitia, transparecia e acabava se comportando de uma forma que acabou chamando a sua atenção, né? Sim. Tipo, quais os valores ou atitudes específicas que despertaram assim um farol? Esse cara é diferente, que você olhava assim. Você falou que ele me olhava de jeito diferente, a forma como ele agia, mas assim, o que é que especificamente despertou ali na Andréa que aquele cara era totalmente ao contrário daquilo que você imaginava, né? Bom, primeiro a forma que ele me abordou a primeira vez, o estilo dele e o fato de eu não ter pretensão com nada, eu estava muito focada em terminar minha faculdade, naquela etapa toda. E
ele veio assim, ele é muito engraçado. Um dia você Eu vai vi conhecer. os vídeos lá. Ele é muito Eu engraçado. vi os vídeos, ele é super engraçado. Eu gosto de homem com bom humor. Isso sempre foi algo que me chamou a atenção. Mas ele era muito autoconfiante. E assim, o mais interessante, que mais despertou atenção, mas não despertou interesse ainda, mas gravou, né, a imagem dele, foi que ele me abordou assim, perguntando. Eu estava na academia, eu conheci ele na academia. Sim. Aí eu estava passando, aí ele parou assim: o que é melhor? Malhar aqui que nem louco ou tomar sorvete na praia? Ué, do nada? Do nada. E eu andando, focada, né? E eu olhei, tomar sorvete, né? Mas fazer o quê? Isso aí andando. E ele rindo. E aí, um dia, ele investigou minha vida na academia para descobrir o que eu fazia. Mas aquela brincadeira já tinha um ponto de interesse dele ali, possivelmente. Ah, ele sim, já estava há muito tempo de olho em mim, investigou e eu nem sabia da existência dele. Eu sou hiper focada, estou ali, eu não sei o que está acontecendo em volta. E ele ele investigou minha vida e descobriu que eu estava trabalhando, fazendo faculdade e que eu fazia estágio e a minha faculdade era muito cara, né? Faculdade de arquitetura, essas coisas eram muito caras. E eu precisava de bicos, né? E aí eu trabalhava em eventos, trabalhava em vários bicos assim para conseguir pagar. Ele soube e ele, né? Tem restaurante e ele falou. Ele veio me abordar, aí ele deu o telefone dele, não pediu o meu. Sim. Ele, vou te dar meu telefone, que eu tenho alguns contatos. Você está precisando de, por exemplo, tem contatos para hostels em vários restaurantes, que eu tenho um restaurante e tal. E me deu o telefone dele e foi embora andando. Aí ele não pediu o meu, ele tem certeza que eu vou ligar para ele. Sim. Isso me despertou a atenção. Eu falei, que confiança é essa? Que tem certeza que eu vou ligar, né? Então, eu liguei depois de 6 meses. Nossa! Mas também você é segura, hein? É porque eu não... Assim, ele era estranho. Ele era um tipo de homem que não estava dentro do meu campo de conhecimento. Sim. Então, e é mais velho. A gente tem diferença de 14 anos. Sim. E eu era moleque. Eu tinha 20, 21. E ele, 35, 36. E como eu vivia nesse ambiente mundano, tudo eu sei dos riscos, né? Eu sei que as minhas amigas e coisa que Deus sempre pôs a mão e me protegeu, deixou limites claros para mim, porque eu não tinha limite. Nem em mim, na minha natureza, que é muito ousada, nem na minha circunstância familiar e tudo, eu não tinha limite. Mas Deus colocava claramente a mão gigante dele na frente, assim, aqui não para drogas, aqui não para prostituição, aqui você não vai. Era muito claro que as pessoas falavam, por que você não quer? Eu não sei, eu respondia, mas eu não vou fazer isso, eu não posso. Era isso, sabe? E nisso, eu tinha medo dele ser um cafetão. Entendeu? Entendi. Eu tinha medo, foi muito estranho, né? Não conheço ele e tudo. Mas aí as coisas foram apertando, eu falei assim, ele não saía da minha cabeça, não do coração, não estava apaixonado, mas da minha cabeça, aquela pessoa que eu tinha que ligar, consciente. Eu falei, depois de 6 meses eu liguei. Ele disse... eu pedi café para mim, não perguntei se você quero, obrigada. Tá, desculpa. Ele me disse depois, né, que ele atendia todos os telefonemas e era tudo de gente cobrando ele, que ele estava devendo de compras. E ele atendia achando que era eu, ele ficou muito bravo. Ele atendia pensando que era você. Porque ele não pegou meu telefone. Não dava para fugir um pouquinho, porque queria saber se ela estava ligando. Aí, quando ele desistiu, falou, não vai ligar, eu liguei. Aí ele atendeu todo alô, achando que era um cobrador, né? Oi! Aí eu comecei a falar, ele ficou mudo um tempo. Não, tudo bem. Aí tentamos marcar de almoçar para conversar. Eu dei 3 canos com medo. Sim. Ele falou que o primeiro, ele até ele fez um almoço, contratou helicóptero para o primeiro e eu dei cano, não apareci. Helicóptero? Ele é um pouco exagerado. Eu tô vendo. É assim, só um pouquinho, né, Felipe? Extremamente emotivo, assim, o que ele gosta, assim, ele investe tudo, se endivida. Ele é extremamente generoso, uma coisa assim, é peculiar, meu marido. Sim. E eu não fui. Bom, aí finalmente eu fui, a gente almoçou, conversamos e começamos assim, todo dia, conversando de noite. Na época não tinha WhatsApp, era telefone. Ele queria saber da minha vida,
sabia o que eu estava fazendo, aí ele mandava o funcionário dele do restaurante ir adiantar as coisas para mim sem me pedir. Ele vinha querer facilitar a minha vida, tinha interesse. Então, esse tipo de coisa eu nunca tinha vivido. Né? O interesse que as pessoas tinham em mim até então era assim, tá com problema, mulher assim, tá com problema, me procurava. Para brincar, não. Mas tá com problema... lembrava da Andréia. Era assim. E homens era corpo. Sim. Entendeu? E amizade também, que a gente, né? Por meio disso, né, desse meu jeito de conversar com os homens sem receio algum, vir me abordar e se eu não quiser, eu falei, não estraga a nossa amizade eu fazer assim. Vamos continuar aqui, vamos lá tomar um sorvete. Então... eu tive muito esse contato com os homens e eu era assim. Eu sempre fui assim, muito à vontade para conversar com os homens e advertir as mulheres. Quanto tempo ali você passou para vocês casarem? Foi rápido. Então, eu passei por todos os desafios que minhas alunas trazem, eu passei. Acho que não tem nenhum que eu não passei. Só não fui alcoólatra e drogada, né? Mas, de resto, passei por tudo que você possa imaginar que elas me mandam. Moramos juntos antes de casar. Ele não queria casar, não via sentido em casar, e eu fazia questão. Ele não queria ter filho. Eu tenho madrasta, eu sou madrasta, tenho padrasto, lidei com tudo que é tipo de questão familiar por parte dele, os desafios de lidar com a ignorância minha feminina, desconhecimento, a ignorância nesse sentido, e a ignorância masculina. Então, como é que fica o homem decaído, a natureza do homem e da mulher decaído, né? Eu vivi na minha pele e na minha vida, através do meu marido, em que a gente foi crescendo juntos, né? Então... todas essas experiências foram culminando num momento que eu e ele estávamos casados, com meu primeiro filho, né? Consegui tudo isso, convencer ele de ter filho, explicar, casar, organizar tudo. E eu cuidava das finanças para a gente se levantar, fazer nosso dinheiro. E chegamos num ponto assim de ter muito dinheiro, de ter tudo, mas eu continuo vazia. E veio as questões de novo, lá do início. Aquela crise, tipo, tenho tudo, não tenho nada.